Olá, gente. A gente vai dar continuidade ao capítulo 5, chamado de O Astronauta. E a gente começa dando continuidade ao capítulo anterior, em que é apresentado novas características da personagem Kanai. E assim a gente pega a mistura da vida dela e com o Tuno. E a gente vê como esses dois personagens acabam se cruzando. E justamente pela força de vontade da jovem Kanai, que tem um crush extremamente grande no jovem Tuno, que acaba que eles têm essa dinâmica da gentileza dele de levá-la para casa, que eles vão se comunicando mais e mais, por consequência se conhecendo. Creio que logo logo se gostando. Então, no começo desse capítulo, ambos vão para uma agência dos Correios e nisso a gente descobre que a Kanai ela manda cartas para uma amiga dela de infância, do fundamental. E nisso bate aquela lembrança no túnel do tempo que ele mandava cartas para aquela amiga que ele tanto gostava. Amiga vulgo amor da vida. Então a gente vê que ele fica um pouco receoso. Ele tem aquela memória, sofre um choque. Então, tanto é que no dia seguinte ele não aparece na escola. Na verdade, ele aparece. Só que ela não encontra. E ela pensa: meu Deus, cadê aquele cara que eu tanto gosto? E simplesmente o Takaki estava no auge da crise existencial. Sentou num campinho de grama, ficou ali isolado. E nisso ela acaba encontrando ele sem querer. Eles acabam tendo mais diálogos. E nisso a gente vai entendendo um pouco mais sobre a personagem Kanai, porque ela é cheia de conflitos, ela tá passando por momentos conflituosos na escola porque ela não consegue decidir que carreira ela quer seguir após a conclusão do ensino médio. E já o nosso jovem Tuno não. A gente vê que ele já tem aquele objetivo de voltar para Tóquio e ter aquela construção de uma carreira assim bem fundamentada. E é legal porque nesses diálogos a gente vê que tem uma empatia, porque da parte do nosso jovem Takaki, ele fala pra ela que ele também é confuso, que nem ela. E ela fica, meu Deus, ele é igual a mim. Então eu posso me dar aquele direito de ficar perdida. E a gente vai acompanhando que ela continua falhando em praticar o surf, que por mais que ela goste, ela não tá conseguindo ficar em pé na prancha. E por aí eles vão andando de moto, eles acabam se esbarrando num caminhão que estava passando justamente sobre uma nave espacial, que logo logo vai ter. É basicamente o Elon Musk daquele tempo. E nisso ela fala que os foguetes sobem a 5 km/h. É um ponto interessante porque lá no começo do livro a gente vê as comparações da nossa jovem Akari, que ela fica falando a velocidade que as coisas ocorrem, a velocidade que as nuvens caem, a velocidade da chuva e também, retomando o título, a velocidade que as pétalas da flor de cerejeira caem. Então, tem aquele déjà vu. É bem interessante. Bom, o que é que acontece? Que justamente por eles estarem tendo essa conexão aumentada, ele fica com aquela lembrança. Será que eu devo mandar outra carta para a Kari? E agora ele tem o telefone dela, só que ele não manda mais mensagem. Aparentemente eles pararam de se falar, só que ele ainda gosta dela. Então sempre que ele digita uma mensagem, ele acaba por apagar. E justamente aqui eu vou até pegar um espacinho e vou ler o que o jovem estava falando. Ele disse exatamente assim, ó. Essa deve ser mesmo uma viagem inimaginavelmente solitária, vivendo seriamente em uma completa escuridão, sem encontrar nenhum único átomo de hidrogênio, apenas querendo, do fundo do meu coração, me aproximar dos segredos do mundo que acredito estar no fundo do abismo. Até onde seremos capazes de chegar dessa forma? Ou seja, ele faz um paralelismo entre a solidão de um astronauta com a solidão que ele sente por conta da distância dela, que justamente é a coisa que mais faz sentido para ele. Por mais que ele esteja se dedicando aos estudos, ele ainda tem aquele sentimento forte por ela. Mas apesar de ele ter escrito isso com tanta sentimentalidade, ele não consegue enviar. Ele está com um bloqueio emocional.
Então, por mais que ele digite, ele não envia por nada. Até que chega certo ponto do livro em que ele cria coragem e manda certa mensagem para ela, que diz: Não lembro direito quem parou de mandar as cartas primeiro. De qualquer forma, isso não importa, pois as cartas perderam significado. As cartas passaram a ser apenas um conjunto de palavras vazias e inconsequentes. Ambos não conseguimos nos agarrar ao presente, evitando cortar nossos laços, desviando do fato de que tínhamos sido separados para sempre. Eu achei que ficaríamos juntos para sempre, mesmo que não voltássemos a nos ver. Achei que esse sentimento não mudaria. Ou seja, ele tinha aquela expectativa de que ela fosse ser simplesmente o amor da vida dele e que isso não fosse se alterar, por mais que ele conhecesse novas pessoas. E acabou que a distância realmente causou um efeito muito grande. Ao longo dos anos acabou afetando os sentimentos que um sente pelo outro. Pelo menos a gente tem a perspectiva dele. E é justamente por isso que eu vou antecipar o próximo capítulo, que é o 6, chamado O Outro Lado. Ele possui exatamente 3 páginas e fala como está a Kari. E justamente ela também está no ensino médio. E acaba que o capítulo já começa com ela sendo pedida em namoro. E ela fala, posso te dar a resposta mais tarde? Porque ela ainda está em conflito também. Porque eles não mais se comunicam, mas de igual modo ao Tuno, ela escreve as cartas, só que ela não tem coragem de enviar. Então a gente sabe que a relação deles parou, mas ambos ainda têm sentimentos um pelo outro. Mesmo eles estando a cidades extremamente distantes, eles continuam se gostando. Então a gente vai ver se agora, com a troca de mensagens que eles estão planejando trocar, se vai ter algum avanço, se eles vão concordar em se separar, como é que vai ficar a dinâmica, será que a Kari vai aceitar o pedido de namoro do cara aleatório que acabou de chegar? Acho que não. Será que o Tuno vai acabar caindo nas graças da Kanai? Não sei. Vamos descobrir nos próximos capítulos. Mas, assim, a dinâmica é muito boa, dá pra deixar o coração quente. É muito legal porque você se identifica com ele sem forças pra mandar as mensagens, por mais que ele tenha os sentimentos. Então, são situações conflituosas, porque você se identifica com cada personagem. Principalmente com a Kanai, que tá passando por dificuldades na vida estudantil. Mostra um pouco também da relação dela com a irmã, sobre como, mesmo a irmã dela sendo professora da escola, consegue acobertar ela, tipo, de situações que podem ser evitadas. Porque se fossem irmãs que implicam uma com a outra, ter aquela relação tóxica e ia ser um desastre. Então a gente pega nesse livro assim uma dinâmica muito boa, dinâmica familiar, dinâmica estudantil e principalmente a dinâmica de como lidar com os sentimentos. Então eu tenho certeza que eu vou aprender muito até o final desse livro. Já estou chegando na metade e assim eu sigo recomendando a leitura. É excepcional. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo.